Olá pessoal, eu sou a professora Luzia do Departamento de Química do Cefet-MG. Eu atuo tanto no curso técnico quanto na graduação e na pós-graduação, junto ao programa de Tecnologias de Produtos e Processos, que também faz parte do Departamento de Química do Cefet-MG. E aí, vamos dar continuidade aos seminários de Química na Web? Hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito dos processos de separação por membranas. Então, o título do meu seminário, vou contribuir aqui um pouco para o projeto, né? Com processos de separação por membranas, aplicação industrial e ambiental. Então, para situar vocês ao longo de toda a apresentação, eu vou introduzir o tema, passando um pouco pelo histórico de como essas membranas, né, como os processos de separação por membranas, eles surgiram e se desenvolveram por décadas, apresentar a tecnologia propriamente dita, né, de membranas, as suas aplicações e alguns projetos de pesquisa que nós estamos atuando ou que já atuamos. E aí, gente, que são essas membranas? Que são membranas seletivas? E aí eu já começo o nosso seminário aqui com a interrogação. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros não, então vamos lá, né? Vamos permear por essa história de desenvolvimento aí dos processos de separação por membranas. Então, as membranas, elas são barreiras seletivas. Aqui eu tenho uma imagem, né, uma fotomicrografia de uma membrana. Aqui é uma membrana de fibra oca, aqui é a seção transversal e aqui uma imagem da superfície dessa membrana. Essas membranas, elas tanto podem ser sólidas como líquidas e serem constituídas por compostos orgânicos ou inorgânicos. Diante dessa membrana, essa membrana ela é utilizada e passa a fazer parte de um processo de separação por membranas quando eu tenho um meio que eu quero separar e eu uso essa membrana como uma barreira seletiva. E aí, como que se separa? Eu tenho uma membrana, eu tenho uma substância, uma solução, um meio que eu quero selecionar, fracionar alguns constituintes. Então, aplica-se o quê? Uma força motriz para que a separação ocorra. E aí, essa separação vai ocorrer em função da afinidade dos compostos que estão nessa fase que se pretende separar com as características das membranas. Vamos esquematizar para ficar mais claro, para visualizar? Então, eu tenho aqui uma membrana que será a minha barreira seletiva. Vou chamar de fase 1, é a fase que contém a alimentação. E aqui eu tenho representado nessa alimentação bolinhas amarelas e bolinhas vermelhas, tá? E digamos que essa membrana ela tem afinidade pelas bolinhas vermelhas. Mas se eu deixar apenas essa alimentação aqui em contato com a membrana, se ela não interage quimicamente com essa membrana, nada vai acontecer. E aí eu preciso de quê? Colocar o que a gente chama de uma força motriz, tá? Para que eu possa forçar, digamos assim, a permeação das bolinhas vermelhas em direção à membrana. Então, à medida que essa força motriz ela atua sobre a superfície da membrana, eu inicio o processo de separação. E ao término do meu processo, eu tenho uma fase rica no meu composto de interesse, que eu chamo de permeado, e eu tenho uma fase pobre no meu composto de interesse, que eu vou chamar de concentrado, mais um concentrado nas substâncias que foram rejeitadas pela membrana. Tá? Aqui o meu objeto de interesse são as bolinhas vermelhas que apresentam maior concentração no permeado. Historicamente, os primeiros indícios nesse âmbito de desenvolvimento dos processos de separação por membranas começam lá em 1748 com a Benolé, onde ele denomina de osmose o processo onde ele descreve a passagem da água através de uma membrana de origem animal. E aí nos séculos 19 e séculos 20
século XX, as membranas elas não tinham um uso comercial, elas eram basicamente utilizadas para os experimentos laboratoriais e para o desenvolvimento de teorias físicas e químicas. E as primeiras membranas que foram testadas, né, em laboratório, elas eram constituídas de tecidos animal. Lá na década de 50, e aí, ao longo de todo esse período, vários estudos foram iniciados, mas na década de 50, os Estados Unidos eles começam a patrocinar o desenvolvimento dessas membranas, né? Eles patrocinam, né, projetos de pesquisa para o desenvolvimento no âmbito comercial dessas membranas. E aí o Hyde e o Breton, em 53, relataram o desenvolvimento de membranas de acetato de celulose, né, que poderiam ser utilizadas para o processo de osmose inversa. E no finalzinho da década de 60, o Loeb e o Sorirajah desenvolveram um método, né, que era para a obtenção dessas membranas, tá, que elas fossem isentas de defeitos, apresentasse um elevado fluxo de permeação e de características anisotrópicas, tá? E o que é que isso significa? Então, voltando à nossa figurinha anterior, o que é que significa essas membranas anisotrópicas? Por se tratar de um processo de separação, durante esse processo de separação, algo ficará depositado na superfície da membrana. E se a gente pensar em processos de separação, não é interessante ter uma resistência à transferência do composto de interesse ao longo dessa membrana. Então, quando o Loeb e o Sorirajah desenvolvem a técnica para a obtenção dessa membrana, eles conseguiram, né, sintetizar uma membrana com uma camada fina na sua superfície e que ao longo da espessura dessa membrana ela apresentasse uma ausência de resistência ao transporte, ou seja, uma camada fina contendo microporos e uma camada ao longo de sua espessura contendo macroporos. Então eu separo, depois que eu separei, eu não quero resistência para que esse composto que foi separado, ele encontre resistência para cruzar, permear essa membrana. Então, a partir dessa técnica, as membranas elas começaram a ter o quê? Um desenvolvimento industrial, né? Então, elas começaram a ter o que a gente chama de crescimento e status de uso industrial, aí a partir da década de 60. E como que se encontra esse mercado atualmente? Então, se a gente levar em consideração, né, o surgimento das membranas, né, pela técnica desenvolvida pelo Loeb e Sorirajah, lá na década de 60, então hoje o mercado se encontra avaliado, né, em 18,85 bilhões de dólares, isso no ano de 2016, e a meta é chegar em 2025 com um mercado de 34,79 bilhões de dólares. E a que se deve esse crescimento em um intervalo de tempo tão curto, né? Deve-se a uma tecnologia que a gente pode tratar como uma tecnologia verde, uma tecnologia limpa, que usa uma pequena quantidade de produtos químicos e gera uma quantidade de resíduo muito pequena com baixo consumo energético. E então aí essa característica, né, dessas técnicas, dessa tecnologia que fizeram com que ela apresentasse um mercado tão promissor em um curto intervalo de tempo. Os processos de separação por membranas, eles podem ser classificados como processos químicos e nessa linha é preciso que o componente de interesse que se pretende separar, ele interaja quimicamente com essa membrana. E aí tem-se as membranas portadas, as membranas líquidas, as membranas de transporte ativo, as membranas de transporte facilitado e as de hemodiálise. Do outro lado, nós temos os processos físicos de separação, onde nós temos os processos por diferencial de pressão, né? A nossa força motriz é um diferencial de pressão, e aí nós temos
os processos clássicos, digamos assim, os mais conhecidos dentre os processos de separação por membranas, que é a microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose inversa. Temos também os processos que envolvem um diferencial de concentração. E aí nós temos a pervaporação e a diálise, os processos que envolvem um diferencial de potencial elétrico, nós temos a eletrodiálise, e os processos que envolvem variação de temperatura, que são os processos de destilação utilizando membranas. Dentro da tecnologia de membranas, nós temos inúmeras vantagens de aplicação, que envolvem separação contínua sob condições brandas, condições brandas operacionais, ajuste das propriedades das membranas. Então, é necessário analisar o par membrana-solução, que conterá o composto a ser separado, pode ser uma solução, pode ser uma suspensão, vai depender do sistema. Então, a partir daí, tem-se flexibilidade de escolha qual o melhor par, para que tenha menor reduções relacionadas a fluxo, como eu irei apresentar mais adiante. Facilidade de aumento de escala, né? Então, há uma possibilidade de se projetar facilmente uma escala de bancada para uma escala piloto e uma escala industrial, então a gente consegue migrar aí facilmente nesse aumento de escala, e possibilidades de conjugar a processos convencionais, que seriam os processos híbridos. Eu posso usar um processo de separação por membranas acoplado a uma operação unitária clássica de separação. Então não há problema ter etapas que contêm um processo de separação mais um processo convencional. E qual a grande vantagem? Da qualidade do produto final que se obtém após o uso desses processos, né? Mas, diante de toda vantagem, nós temos algumas limitações. E quais são essas limitações? Vida útil da membrana. Se vocês derem uma olhada na literatura, é o primeiro que aparece, vida útil da membrana. E aqui eu gosto de citar que o desconhecimento por parte da tecnologia e o modo operacional de um processo por membrana impacta diretamente nessa vida útil da membrana, né? Então, uma membrana que tem uma vida útil, se vocês pegarem o manual de um processo ou as características de uma membrana, tem lá uma vida útil, dependendo do sistema que ela foi desenvolvida para ser utilizada, 5 anos, mas por um desconhecimento da tecnologia e uma operação de uma forma equivocada do sistema, essa membrana que duraria 5 anos, ela pode durar 3, 6 meses, tá? Então, conhecer e saber operar o sistema é extremamente importante para que essa vida útil ela seja elevada. Outra limitação é o baixo fluxo permeado e a seletividade. Isso é inerente por se tratar de um processo de separação, tá? Mais adiante eu vou explicar. Aqui isso está relacionado. O aumento de escala linear, às vezes isso gera um pouco de problema. E limitações relacionadas à polarização de concentração e à incrustação. Então, eu vou chamar um pouco a atenção para esse lado das limitações. Aqui eu tenho uma membrana porosa, tá? Dentro das membranas, nós temos tanto a categoria de membrana porosa quanto a categoria da membrana densa, onde não há presença dos poros. Considerando que eu tenho aqui uma suspensão, tá? Eu tenho um material particulado que eu quero separar, por exemplo, eu tenho uma bebida e eu pretendo clarificar essa bebida, né? Retirar esse material particulado. À medida que eu uso, por exemplo, o diferencial de pressão como força motriz, o que é que vai acontecer? Uma força é aplicada,
né? E todo esse material aqui, ele irá se dirigir para a membrana. O primeiro efeito que eu observo é o quê? A formação de uma torta. Isso é o quê? Uma resistência à transferência. Isso é uma resistência ao transporte. O que é que vai acontecer? É igual a coar café em casa. No início, quando a gente coloca a água junto ao pó de café, o volume do filtrado ele é muito maior. Com o passar do tempo, ele vai o quê? Ficando cada vez mais fraco. Tá? Por quê? Porque o pó ele vai adensando no filtro e vai criando o quê? Uma resistência. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Então por isso que há o quê? Uma redução do fluxo permeado. Esse material ele pode o quê? Obstruir os poros internos dessa membrana ou absorver quimicamente, estreitando o quê? Esses canais de permeação. Então isso vem o quê? A reduzir também um pouco do fluxo permeado. Mas isso pode ser o quê? Contornado, minimizado. Na escolha ideal entre o par membrana solução e o constituinte que se quer separar, de modo a evitar efeitos de adsorção química entre o material de interesse e a membrana, e o modo operacional, operar de uma forma tangencial, de modo a sempre o quê? Que o escoamento ele favoreça o quê? A remoção dessa torta que foi formada. Então isso são o quê? Formas de contornar algo que ocorre inerentemente a esse processo, por se tratar de um processo de exclusão, de separação. Alguém vai ficar retido. E essa retenção gera o quê? Uma resistência ao transporte que vai refletir diretamente nos valores de fluxo permeado. Apesar dessas limitações, né, os processos de separação, elas apresentam muitas vantagens. E dentre elas, por apresentar uma pequena quantidade de uso de insumos químicos, de produtos químicos para promover a separação, a gente pode tratar essa tecnologia como uma tecnologia verde. Muitos processos não é necessário que ocorra a variação de temperatura. Eu posso operar em condições brandas, então a gente pode pensar em quê? Em uma tecnologia energeticamente econômica. E a capacidade e a versatilidade de ser associada a processos convencionais. Eu tanto posso substituir um processo convencional de separação, como trabalhar conjuntamente os processos trabalhar conjuntamente com o processo de separação, mais um processo convencional. Ok? Então eu tenho muitas vantagens e tenho aqui uma tecnologia verde, sustentável, que é hoje o que as empresas, as indústrias, elas buscam. E aí, gente? Então esse caráter multidisciplinar das membranas fizeram com que que elas tivessem vários nichos de aplicação. Então vou citar alguns deles aqui. Posso citar a indústria química, como a indústria da química fina, por exemplo, a indústria farmacêutica, que também tem um nicho de aplicação muito elevado, a indústria da biotecnologia, a indústria de alimentos e bebidas, que hoje, digamos, eles apresentam um dos maiores setores de aplicação desses processos de separação, para o tratamento de água para abastecimento doméstico quanto industrial e para o tratamento de resíduos industriais, tá? Dentre as aplicações, e como eu comentei mais adiante, eu vou citar dois exemplos, tá? Vou apresentar para vocês dois exemplos relacionados à indústria de alimentos e bebidas, tá? E a etapa ao emprego, ao uso dessas membranas para o tratamento de água e resíduos industriais, tá? Especificamente, efluentes líquidos. Aqui eu vou citar a indústria de laticínios. Eu tenho, né, para obtenção do leite integral e do leite desnatado, o uso do processo de osmose inversa. Para padronização de proteínas no leite para a produção de queijo, o uso da microfiltração ou da ultrafiltração pode ser utilizada também. Para concentração e fracionamento de proteínas presente no soro de leite, tá? Então eu uso os processos, né, de ultra osmose ou microfiltração, tá?
tá? Então eu promovo uma exclusão por tamanho desses constituintes para obtenção de determinadas frações que visem a melhorar a qualidade do produto final. Hoje, Minas Gerais já possui algumas empresas que fazem uso dessa tecnologia para a melhoria da qualidade de seus produtos. Para a indústria de bebidas, e aí eu vou falar tanto na indústria, aqui eu citei suco, mas isso pode ser ampliado para a indústria de cerveja, vinhos e etc., que é o uso da microfiltração na clarificação de vinhos, de cerveja, de sucos. E aqui a gente tem uma vantagem, porque dependendo do tamanho do poro da membrana, eu posso associar tanto a clarificação, que seria o quê? Retirar aqueles pequenos materiais particulados presentes na bebida, e conjuntamente com essa clarificação promover o que a gente chama de uma esterilização, ou seja, não é necessário fazer uso da pasteurização. A própria microfiltração já garante essa esterilidade do produto, digamos, essa pasteurização a frio. Também a concentração de sucos, e aqui eu posso citar a micro, a osmose inversa e a destilação por membranas. Um outro exemplo é o uso da ultrafiltração ou da nanofiltração na degomagem a seco de óleo vegetal e o uso, da osmose inversa para a concentração da garapa nas usinas produtoras de açúcar, tá? Então, aqui o uso da osmose inversa, eu tenho um processo onde ele retira a água, aumenta a concentração de açúcar no meio, sem que seja necessário aplicar os processos de evaporação. Eu vou falar um pouco a respeito do tratamento de água para abastecimento tanto doméstico quanto industrial, e aí os processos como micro, ultra, nano e osmose, eles são utilizados. O de micro e o de ultrafiltração, utilizados para remoção de material particulado, dependendo da qualidade da água que se quer utilizar, tanto na indústria quanto para o abastecimento doméstico. E a osmose ou a nanofiltração pode ser utilizada como a água para o tratamento de água, por exemplo, para a geração de água, para a produção de água para caldeira, que aí eu já preciso de uma água isenta de sais, para que não haja incrustação no interior desse equipamento. E aí eu não tenha perdas relacionadas à energia. Um outro nicho de aplicação é o tratamento de efluente, visando o reuso desse efluente. E aí pode-se aplicar a micro, a ultra, a nanofiltração e a osmose inversa. Então eu quero deixar aqui como exemplo, para vocês, uma estação de tratamento no condado de Orange, nos Estados Unidos, onde eles utilizam a água, do esgoto, uma fração dessa água que é gerada, eles passam pelo processo de microfiltração, seguido do processo de osmose inversa e depois de radiação UV, para garantir a isenção de micro-organismos. Posteriormente, como é feito esse reuso? É feito um reuso indireto, onde essa água alimenta rios e lagos, para que posteriormente venham a alimentar os lençóis freáticos. Então, a água do lençol freático é tratada e abastece a cidade. Deixo aqui a página, para que vocês possam conhecer o projeto e fazer o tour virtual na unidade. Isso é possível. Mas eu queria mostrar aqui visualmente para vocês, aqui a coloração da água que eles recebem, nessa primeira, antes de chegar na microfiltração, ela tem uma coloração escura. Aqui não ficou tão claro, mas no vídeo, quem tiver interesse em olhar, vai verificar que ela tem uma coloração escura. Quando passa pela microfiltração, que remove todos os materiais particulados, ela tem essa coloração mais clarinha. E aqui a saída da osmose inversa. A água já transparente, incolor, uma água incolor,
onde é essa água que abastece os rios e lagos, né, para alimentar posteriormente os lençóis freáticos, tá? Então, quem tiver curiosidade, conhecer, fazer o tour virtual, tá aqui a página da estação de tratamento. Gente, para encerrar, falar aqui um pouco a respeito dos projetos de pesquisa do uso, né, dos processos de separação por membranas. Na área de bebidas, né, nós utilizamos a microfiltração para clarificação da cerveja maturada, apenas para fazer a limpeza mesmo, né, remover aquele material particulado. E essa cerveja aqui, né, nós fizemos testes e conseguimos que só com a microfiltração ela não era necessário fazer a pasteurização, e nós tivemos aí um tempo de prateleira de uns 6, 7 meses, que é o equivalente a uma cerveja pasteurizada. Um outro nicho de aplicação dentro da cervejaria é a recuperação da cerveja de fundo de dorna de maturação, tá? Então, essa cerveja mais, digamos assim, de elevada carga de material particulado, hoje em dia eles não conseguem promover essa separação, e boa parte, uma boa fração produtiva, ela é descartada porque eles não conseguem, né, fazer uma separação eficiente desse material particulado. Como exemplo também, aplicação na indústria têxtil, recuperação do índigo blue, que é um pigmento, né, utilizado para o tingimento do jeans, que pode ser recuperado na sua água de lavagem, né? Então a gente faz o processo utilizando a micro ou a ultrafiltração, e aqui eu tenho o concentrado, que esse concentrado ele pode ser, ele pode retornar ao processo, e aqui seria a água, né? O permeado, né? Após o processo de separação, que essa água também ela poderia retornar ao processo produtivo, né? Então aí uma tecnologia verde, minimização do uso da água dentro da indústria e assim por diante, tá? Entre outros tratamentos, outros projetos, né? Que era o tratamento de efluente de refinaria, também visando o reuso, o tratamento de vinhoto, água cinza e efluentes da própria cervejaria, tudo isso visando o reuso dentro da própria indústria. Tratamento de água salobra, utilizando o processo de osmose, e aí partir também para uma outra linha de desenvolvimento de síntese de membranas. Caso tenham dúvidas, está aqui o meu e-mail, podem mandar um e-mail, e aí eu respondo, né? Espero sanar um pouquinho das dúvidas de vocês. Então, até mais, espero encontrar vocês aí em um próximo seminário. E não esqueça de curtir a nossa página e deixa o seu like. Até mais, gente!